Fala galera, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje vamos falar desse possível atacante que vem do Rennes, da França, para reforçar o nosso ataque do Vasco da Gama. Vamos falar também da volta do Barros e do jogo Vasco-Mirassol, Mirassol e Vasco fora de casa. Vasco precisando desses 3 pontos. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar a vocês. Eu sou o Joab, do canal Vasco Nosso Papo. Peço a vocês, vascaínos, que se inscrevam no canal, deixe seu like, ative o sininho, para a gente alcançar o máximo de vascaíno possível, gente. Então, vamos começar pelo atacante. O Vasco está tentando esse atacante do Rennes, né? O nome dele é Andrés Gomes, jogador novo, ponta direita, mas também pode fazer eventualmente a esquerda. Dizem que é um jogador promissor, não o conheço. Eu vi que no Transfer Market ele teve uma desvalorização do ano passado para esse ano de 2 milhões de euros, então é uma desvalorização considerável. Só que o que me deixa um pouco preocupado não é o futebol que ele possa ter, porque eu não conheço. Mas a questão é, a gente está na janela do meio do ano, não haverá outra possibilidade de contratações e a gente não tem perspectiva nenhuma do Vasco trazer um jogador de uma envergadura melhor, que a gente possa falar, cara, esse cara não deu certo por azar, mas não porque é uma aposta. Por exemplo, o Rony, eu não sei se tem 7 jogos no Atlético Mineiro e ele está insatisfeito, tanto é que ameaçou colocar o Atlético Mineiro na justiça. Seria um jogador interessante para o Vasco tentar dar um número maior de tempo de contrato, oferecendo dinheiro talvez que ofereceu antes. É um jogador mais confiável. Tudo bem, ele é para a ponta esquerda, né? Direita. Não sei se ele faz as 2 pontas, o Rony, mas seria um jogador mais confiável. O problema não é o jogador em si. O problema hoje é a circunstância que o Vasco está trazendo mais uma aposta para uma janela que, se deu errado, o Vasco tem a chance séria de cair. E já entrando, já aproveitando o gancho, vamos falar do Vasco e Mirassol, né? Mais um jogo importante, mais um jogo decisivo. O Mirassol tem 25 pontos, gente. O Vasco tem 15. Aqueles jogos que o Vasco não ganhou, que foi contra o Grêmio, contra o Inter, poderia ter deixado a gente colado. Colocaria a gente com 19 pontos. E nesse jogo seria um confronto direto para ultrapassar o Mirassol. Estaríamos brigando na casa ali do quinto a sexto colocado no Campeonato Brasileiro. Mas as vitórias não veio, o que vieram foram empates ruins. A tabela, cada rodada que passa, pressiona a gente. Eu acho que também a gente não foi ultrapassado pela ruindade dos adversários, mas a gente não pode ficar contando com isso o tempo todo. O Vasco tem que ganhar, o Vasco tem que somar pontos. Na minha visão, o Vasco tem que fechar pelo menos o primeiro turno entre 25, beirando os 30 pontos, para buscar o restante de pontos no retorno. E dali em diante, quem sabe, pensar novamente numa Sul-Americana e fazer um campeonato decente, né, internacional, porque nos últimos 2 que o Vasco participou foram lamentáveis, foram catastróficos, e isso não é bom para a imagem do clube. Foi até bom financeiramente, porém, de questão de imagem do clube, ficou muito arranhado após muitos anos não competindo numa competição internacional. Então, passa muito pela vitória contra o Mirassol, o jogo fora, jogo duro. Até o próprio Pedrinho elogiou muito o time do Mirassol, só que aí eu torno a dizer, se o Mirassol tem essa base boa, provavelmente essa base boa foi montada no Campeonato Paulista. O scout e ele mesmo do Vasco deveriam ter visto esses valores baratos, com certeza são, que estão lá no Mirassol. Então, assim, é de se pensar, é um jogo importante, se torna um jogo pesado não pelo adversário, porque qualquer situação, o Vasco sendo aqui, sendo em Marte, sendo em São Paulo, sendo onde for, o Vasco deveria ser franco favorito contra o Mirassol, só que cada jogo que a gente entra assim, a gente entra com medo. A gente entra com medo contra o CSA, a gente entra com medo contra o Mirassol, a gente entra com medo com Vitória, que por sinal o Vitória já está na nossa frente. Um time que estava lá enterrado na zona de rebaixamento. Então você vê que é preocupante, a tabela anda muito para os adversários, mas não anda tanto para a gente. Então a gente tem que pontuar, tem que ganhar. E nesse jogo, provavelmente, Coutinho deve ser titular novamente. Acho uma boa, acho que ele, antes da lesão, estava desempenhando bem. Infelizmente, ele não aguenta 90 minutos, mas se ele jogar pelo menos 70 em alto nível e encaminhar uma vitória para o Vasco, tá bem feito, porque a gente sabe que quando o Vasco tem que alterar, o nível cai muito de intensidade e de qualidade. O nosso time titular já tem alguns jogadores com qualidade duvidosas e no banco mais ainda.
mas é torcer para esse rapaz chegar e chegar bem, já chegar jogando como o Nuno chegou e fez, né? E vamos falar também do Barros, a volta do Barros. Quando o Barros surgiu, eu confesso que eu só vi os jogos dele no Vasco. Os jogos do América Mineiro nunca vi nenhum, porque eu só vejo jogos do Vasco, então não tem como eu avaliar. Mas quando ele estava com o Barbieri ali, eu achei que ele desempenhou bem, era um cara de personalidade, aquele volante que parece que toma conta do meio de campo, e eu não entendi nada quando ele saiu. Quando ele saiu, o argumento era que o comportamento chegava no CT com som alto, com o carro, né, fazendo barulho. A argumentação foi essa do empréstimo do Barros, primeiro para o Amazonas, agora para o América Mineiro. Acho que é uma aquisição boa do Vasco em trazer esse garoto de volta, porque o Vasco precisa de vitalidade, o Vasco precisa de força, coisa que o Jair não tem vitalidade nem força, coisa que o Matheus Cocão para mim também não tem, muito menos o Esforza. Então eu acho que o Barro chega para cobrir esses três, né? E o Paulinho que tem vitalidade, tem força, tem dinâmica, mas não desempenha bem desde a volta da lesão dele. Então praticamente a gente está sem volante. Agora é Thiago Mendes e Hugo Moura. Não tem, e o Tietchan, não tem muito o que pensar. A primeira opção do Fernando Diniz sempre é o Jair, só que muda muito a característica do jogador que está em campo, né? Que é o Paulinho, que é o Tietchan, e agora o Thiago Mendes. O Jair é um cadenciador de jogo, mas precisa de ter mais força e mais dinâmica. Mas creio eu que tanto ele quanto o Paulinho não ficará no Vasco para o ano que vem. Então é isso, galera. Muito obrigado. Peço a vocês mais uma vez, se inscrevam no canal, dê seu like, ative o sininho e até a próxima.